Toda a igreja com a paz de Jesus. Oremos. Bendito e eterno Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o seu nome. Deus, nós te louvamos nesta noite por esse dia que o Senhor tem nos concedido, debaixo da sua graça, perante a tua presença, Senhor, e movidos somos pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, pelos livramentos, pela garantia, Senhor, de segurança, por ter nos guardado debaixo das tuas asas e nos fez sentir, ó Pai, seguros. Pai, te abençoa os teus servos nesta hora, que aqui chegaram, toma eles em tuas mãos, cada um que o Senhor dê entendimento, que o Senhor dê, meu Pai, ao entender a palavra, através do teu Espírito Santo. Aqueles que estão por aqui tragam segurança, e os que não vão estar aqui, que tenham o Senhor misericórdia, Deus. Abençoa, Senhor, com cura os enfermos da tua casa, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 10. Vamos vendo todo o capítulo 10, primeiro versículo ao versículo de número 48. Amém? Vou repetir devagarzinho. Quem deu Bíblia hoje? Amém. Já com Jorge, abaixa um pouquinho para mim, por favor. Só para tirar o controle do microfone. Amém. Capítulo de número 10, do primeiro versículo em diante. Amém? Nós acharam? Amém. Por mim, os irmãos acompanhem, vou ler pausadamente. Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte denominada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, ao qual fazia muitas esmolas ao povo, e orava a Deus continuamente. Um dia ele viu claramente uma visão, quase a hora nona, de um anjo de Deus que se dirigia para ele, dizendo: Cornélio. Este, fitando nele os olhos, e muito atemorizado, perguntou: Quem és, Senhor? Então o anjo lhe respondeu: As tuas orações, as tuas esmolas têm subido como memorial diante de Deus. E agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão curtidor, cuja residência está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Assim que o anjo que lhe falava retirou-se, Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e um piedoso soldado entre os que assistiam continuamente. E depois de ter lhe contado tudo, enviou a Jope. No dia seguinte, estando eles a caminho e aproximando-se da cidade, Pedro subiu ao eirado para orar, quase a hora sexta. Tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparava a comida, veio sobre ele um êxtase. E viu o céu aberto e um recipiente descendo com um grande lençol que, pendendo das suas 4 pontas, baixava sobre a terra, no qual havia toda classe de quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E ecoou uma voz que lhe dizia: Pedro,
levanta-te, mata e come. E ao que Pedro respondeu dizendo, de maneira nenhuma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E pela segunda vez a voz lhe falou, aquilo que Deus purificou, tu não chamas de comum. E isto aconteceu por 3 vezes, e logo foi o recipiente recolhido ao céu. E quando Pedro refletia sobre o que seria aquela visão, que teria, eis que os homens enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão, e estavam parados no átrio da casa. E chegando, averiguavam se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava hospedado ali. E quando Pedro ainda meditava sobre a visão, disse-lhe o Espírito, eis que os 3 homens te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, sem dúvida, de nada, porque eu a ti os enviei. Pedro desceu ao encontro desses homens e disse, eis que eu sou a quem buscais. Qual a razão? Por que estáis aqui? E ele respondeu, Cornélio, o centurião, para o justo, temente a Deus, que goza de bons testemunhos de toda a nação de judeus, foi revelado por um santo anjo, que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Pedro então convidou pois ao entrar hospedou. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. E certo irmãos dentre os de Jope o acompanharam. Um dia depois, entraram em Cesareia, e Cornélio, como esperava, tendo reunido os seus familiares, amigos importantes. Quando Pedro entrara, Cornélio saiu ao seu encontro e se inclinou-se aos seus pés e o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, porque eu também sou homem como tu. E conversando com ele, entrou e viu que ali havia reunido a muitos. Então disse-lhe, vós bem sabeis que não é lícito para um judeu relacionar-se ou achegar-se a estrangeiro. Mas Deus me mostrou que não devo chamar comum o imundo ou homem comum. Pelo que, ao ser chamado, vim sem replicar. Agora, pois, eu pergunto, sobre que palavra me mandas me chamar? E Cornélio disse, 4 dias eu estava em jejum e oração. Até esta hora, eis que na hora 9, um varão se deteve diante de mim com vestiduras resplandecentes. E disse Cornélio a sua oração, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está hospedado junto ao mar, em casa de Simão, curtidor. Ele vindo te falará. Portanto, enviei quem te chamaste, e fizeste uma apelação em mim. Agora, pois, todos estamos aqui diante da face de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado, que da parte do Senhor. E Pedro abriu a sua boca e disse, na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, senão que, em qualquer nação, aquele que teme ao Senhor e pratica justiça é aceito por ele. Esta é a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando o Evangelho da paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis que estas palavras foi proclamada por todo judeu, por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo
e com poder, ao qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-no na cruz. E este Deus ressuscitou ao terceiro dia e operou para que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que anteriormente Deus escolhera a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que este é o que foi constituído por Deus como juízo dos vivos e dos mortos. A respeito dele, todos os profetas testificam pelo seu nome, todo aquele que nele crê receberá a remissão dos pecados. E quando Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que ouviam a palavra. E todos os fiéis que tinham vindo com Pedro, que eram da circuncisão, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Então Pedro respondeu: estes também, como nós, recebem o Espírito Santo. Alguém, porventura, poderia recusar-lhe a água para que eles sejam batizados? E ordenou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe rogaram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém, irmãos? Deus. A leitura foi bastante longa, mas eu fiz questão de lê-la toda pelo fato de que a leitura da palavra do Senhor ela é magnífica, porque através dela nós vamos aprendendo o que o nosso Deus ele deixou para nos ensinar. E lemos devagar, respeitando a gramática, para que tivéssemos juntos o entendimento. Nós temos falado sobre a igreja, a importância da igreja fundada por Deus, a igreja que temos no primeiro século, né? Semana passada eu falei isso. Esse livro ele foi escrito por Lucas, patrocinado por Teófilo, mas também ele é conhecido, não só é conhecido como Atos dos Apóstolos, mas é um livro conhecido como Atos do Espírito Santo, que foi através desse livro que a igreja começou a conhecer a manifestação do Espírito Santo na operação e na propagação do Evangelho. E Deus, da figura de Jesus Cristo, sabia o quanto, irmãos, haveria de ter a importância essa descida do Espírito sobre toda a carne, fazendo que se cumprisse a promessa, a profecia que Joel profetizou, que naquele tempo seria derramado sobre toda a carne o Espírito Santo. E se cumpriu no dia de Pentecostes, e todos que estavam reunidos ali, a Bíblia diz que foram cheios do Espírito Santo. Houve murmuração, houve desconfiança, porque existia ali várias pessoas, e de vários lugares. Mas era necessário que existissem gregos, que tivessem romanos, para que todos que foram ali cheios do Espírito Santo, e saísse para cada um para a sua região e falasse desse acontecimento.
E foi aí que o Espírito Santo do Senhor, através do poder de Deus, começou a manifestar o crescimento da igreja. E a igreja, ela precisa desse revestimento para continuar a sua missão na terra. No capítulo 1, no versículo 8 de Atos dos Apóstolos, Jesus vai dizer isso: ficai em Jerusalém, até que do alto vos seja revestido de poder. Para quê? Para que sejais as minhas testemunhas. E ele bota, e Lucas, ele descreve com muita certeza onde seria isso. Em Atos dos Apóstolos, aqui, o Lucas ele vai descrever que não somente seria em Jerusalém, mas seria em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E é isso que nesta noite nós vamos gastar algum tempo. A ordem que Jesus deu para que os seus discípulos, a sua testemunha, fizesse, foi além de Jerusalém. Só que houve, vamos dizer assim, uma certa não aceitação da parte de Pedro. Porque Pedro, ele parece, lendo o capítulo 2, Pedro, ele quer transformar Jerusalém em um lugar onde só ali tivesse a presença de Deus. Só os que estavam ali eram cheios do Espírito Santo. Só os que estavam ali receberiam essa palavra de salvação. E quando Jesus, ele manda ficar até que do alto seja revestido de poder, no capítulo 1, a Bíblia diz que estavam todos eles no sinédrio. Todos os discípulos estavam ali e eles oravam unanimemente, eles clamavam. E aí, irmãos, eu quero que vocês tenham a liberdade de um pensamento. Quando Jesus deu essa ordem para os seus discípulos de ficarem em Jerusalém, de buscar a Ele em oração, em clamor, e a ordem que foi dada foi que só saísse dali depois do revestimento. Você vai ver isso no capítulo 1. E todos estavam lá reunidos no sinédrio. Porque havia oração, havia clamor. Mas de repente, Pedro se levanta. No meio dessa ordem, olha só. Como que eu quero que você pense assim. Como que existem pessoas que às vezes não entendem o que Deus está fazendo e tentam interromper o agir de Deus dentro da igreja. Pedro, enquanto todos estavam de joelho, todos estavam buscando se converter, e diz: irmãos, nós sabemos que Judas fez isso, fez aquilo, e ele traz Judas, a traição de Judas. Ele começa a falar sobre as promessas e as profecias, e ensina até Davi. Por que ele ensina Davi? Porque Davi foi um rei ao qual os judeus respeitam até hoje. Então ele botou Davi no meio para chamar a atenção do povo. E fez que o povo parasse de buscar o revestimento com um discurso meramente humano. Porque Pedro tinha uma posição. Pedro, ele tinha algo no coração. O que era no coração? Colocar alguém no lugar de Judas. Só que o momento de Deus não era aqui. O momento que Deus
de Deus naquele momento era que todos estivessem buscando o revestimento, que todos estivessem unânimes, que todos estivessem reunidos ali num só pensamento, num só desejo, em concordância.